Estamos aqui para mais uma versão do programa Super Curtas da TAG TV. Hoje vamos tratar de um produto inédito na grade de produções da Metodista, que são os webseriados. Então, os webseriados são escritos, quer dizer, roteirizados em 3 episódios e são produzidos, cada grupo produz um dos episódios que a gente chama de piloto. Hoje nós vamos estar com a equipe do webseriado chamado Abismo, cujo gênero foi terror. Meu nome é Dr. Francisco, sou seu novo psiquiatra. Aqui ficam os pacientes mais instáveis. Eles não convivem com os outros pacientes. Logo você vai se acostumar com esse lugar. É um lugar muito especial. Um mascarado. Então nós estamos aqui hoje com a Paula e com o Daniel, né? Trabalharam em 2 áreas muito importantes dentro de uma produção. Daniel, roteirista de um argumento que não era seu, né? Exatamente. E diretor, e Paula em várias áreas da produção. Então vou começar perguntando para você, Daniel, já que a criação em tese vem antes, né? O processo de criação e não tendo sido seu o argumento, como foi pegar um argumento criado pelos outros e aí desenvolver esse argumento, o que eu, sinceramente, acho bom. Quando eu peguei o roteiro, foi mais a coisa de fazer as falas e tal. E eu não estava tão distante do argumento porque eu participei na criação dele. Digamos, na reescrita do argumento. É. Ele foi sendo remodelado até que ele ficasse redondo. Foi praticamente um novo argumento depois do primeiro. No segundo eu participei. E aí era uma equipe de criação, não era uma pessoa só fazendo argumento. Era uma dupla, né? Uma dupla trabalhando. Sim. Que era você e o Kleber. E a história é muito do Kleber. O roteiro e o argumento é muito dele. Até porque a coisa de gênero, dentro do grupo ninguém tinha muita afinidade com o gênero, ninguém era fã de filmes de terror e tal. E o Kleber era muito pilhado nisso, ele assistiu muito. Aliás, isso é uma das coisas que acabou ocorrendo, né, que é interessante, porque na verdade os gêneros eles são sorteados, né, que é uma prática que eu particularmente sempre gostei, porque você tira da zona de conforto, né? A zona de conforto eu já vou fazer o que eu gosto, eu já tenho as minhas referências, eu já vou num caminho meio lugar comum da minha vida, e aí quando você cai num gênero, e acaba sempre acontecendo, né? O gênero acaba caindo um pouco num grupo, normalmente comédia, por exemplo, você acha que todo mundo gosta de comédia, mas a comédia sempre cai na mão de quem não gosta de comédia, né? Como foi para vocês, então, a hora que está o impacto, produção, em fazer um produto de época? Produzir algo de época é sempre algo muito desafiador, porque você tem que passar toda aquela ambiência de cenário, de figurino, que são itens difíceis de achar, não tão difíceis de achar, mas que normalmente tem um custo. Então eu acho que você comentou da estética preto e branco, tudo isso ajudou bastante para que a gente trouxesse essa estética não dependendo tanto de cenário, de móveis. Então a gente utilizou o Salão Nobre, foi até uma sugestão sua, a locação ajudou a gente a tentar se aproximar dessa década. E além disso, os figurinos também eu acho que a gente caprichou mais. Então a gente tentou caprichar mais no que estava mais próximo, porque realmente para uma realização universitária você nunca pode extrapolar muito no orçamento. É sempre difícil para quem está produzindo pela primeira vez não esquecer de nada, porque na ficção, se você esquece uma agulha, pronto, já atrasa, já vai ter que correr atrás da agulha e tal. Então eu estava meio paranoica com essa coisa de lista, de objetos, de não esquecer nada e de levar coisas extra. E além disso também a gente teve a cena da enforcada no Salão Nobre, que tinha o corte no pescoço da maquiagem. E aquilo a gente estudou várias formas de fazer. Eu acho que acho que a gente devia ter testado mais, né? Mas no fim das contas acho que ficou bom também. Quer dizer, como é que vocês viram dentro da formação esse 4º semestre aí em relação ao que foi instrumentalizado pensando numa carreira de formação audiovisual? Eu acho que é um dos semestres mais pesados e de mais novidade, assim. Ele até chega a assustar, porque a coisa do set e a gente lembrando agora, 3 diárias, muito tempo, muita coisa junta de uma vez, né? Eu acho que é um dos semestres que você mais aprende mesmo. Foi árduo o processo, mas agora já faz um ano que isso passou e reassistindo, revendo, eu pude perceber que eu gosto muito dele. Gostei muito de produzir essa websérie, porque eu acredito que o produtor ele não é só o cara da logística, ele é o cara que está envolvido. Ele precisa saber se o fotógrafo está bem, se ele
tá com a iluminação pronta, se o produtor precisa rever o mapa de iluminação, precisa rever. Claro, lá no semestre eu não fiz isso com tanto afinco pela inexperiência, mas eu aprendi isso, que o produtor ele tem que estar envolvido com todas as áreas, com a arte, com a fotografia, com a direção, ele que alinha todas essas pessoas. Te cansa, né? Te deixa tensa, porque você se sente responsável pelo andamento do negócio. Se atrasa, você fala, putz, é culpa minha, eu preciso resolver. Então eu acho que deu pra sentir bem também, e eu acho que no mercado é bem parecido. E até talvez mais fácil, porque tem mais dinheiro, mais orçamento. E pode apostar, e eu te digo pela experiência que eu tenho, que é uma área de empregabilidade muito maior, né? Ou você tem uma habilidade técnica, edita, faz alguma coisa tecnicamente, não tem lá emprego assim, precisa de diretor, né? Ah, tem 10 vagas para direção, né? Isso é tudo dentro de um processo longo de carreira. Agora, a produção, como ela é muito estratificada, tem muitas sub-áreas de produção, quem tem o tino para produção tem uma empregabilidade muito mais rápida. Então, nesse programa, nós vamos cruzar, na verdade, 4 componentes desse grupo, né? A gente falou de 2 áreas aqui e agora nós vamos falar de 2 outras áreas envolvendo o mesmo trabalho, tá? Então, a gente vai pular um pouco de um para o outro nos assuntos, né? Mas vamos trabalhar e abordar o trabalho de uma maneira mais completa, aqui com 4 áreas envolvidas, com 4 participações. Então, vamos chamar assim de um segundo bloco, onde a gente tem mais outras 2 áreas.